fala numa questão que nos preocupa, que é a questão das empresas de trabalho temporário, que é uma questão que nós também teremos de abordar. E agora eu gostaria de dizer o seguinte: nós podemos dizer que estamos a viver em democracia, e estamos, mas nunca podemos dizer que estamos a viver numa democracia plena se, num Estado de Direito, não se cumprirem as leis que esse próprio Estado, através dos seus órgãos, aprovou. E, portanto, é aí que nós temos de fazer incidir a nossa ação e não em criar mais leis a pôr em cima de leis que já existem e que, por sua vez, terão o mesmo destino. Não serão cumpridas. O foco tem de estar noutro ponto. E gostaria de dizer também o seguinte, e que nós admitimos e reconhecemos: há um elemento de fragilidade na atual legislação. É que põe-se em cima dos trabalhadores o ónus exclusivo de participarem em ilegalidade e, estando eles numa situação de fragilidade, em muitos casos, pô-los e expô-los a situações de represália e de retaliação. E, portanto, nós temos previsto na lei, temos uma ACT, uma Autoridade para as Condições de Trabalho, cuja função é precisamente fiscalizar o cumprimento da lei e proteger os trabalhadores. Temos um Ministério Público que tem também entre as suas funções, nos tribunais de trabalho, a proteção dos direitos dos trabalhadores. Só que, aparentemente, na prática, e por isso é que a lei não é cumprida, eles estão de costas voltadas. Essas instituições que existem para proteger os trabalhadores não comunicam. E, portanto, nesse sentido, é útil e é proveitoso algumas das propostas que aqui nos são trazidas, que nós iremos aproveitar e iremos fazer incidir a nossa atuação em sede de especialidade e futuramente na forma de pôr estas entidades a comunicar entre si e tirar de cima do exclusivo ónus dos trabalhadores a participação das ilegalidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologistas Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, queria saudar os milhares e milhares de cidadãos que subscreveram este projeto de lei intitulado Lei contra a Precariedade, porque, de facto, é a segunda vez na nossa história que são os cidadãos a propor soluções para os problemas do país, enriquecendo desta forma a nossa democracia, mas também mostrando que viver em democracia não se esgota, afinal, no ato de votar de 4 em 4 anos. Esta iniciativa legislativa de cidadãos dirige-se diretamente à vida de mais de 2.900.000 pessoas que constituem o universo de trabalhadores precários e desempregados. E perante estes números assustadores, nunca foi de facto tão importante e tão oportuno aprovar uma lei contra a precariedade. O reconhecimento público desta tragédia reclama uma resposta concreta, com ferramentas objetivas para enfrentar esta, que já é a condição maioritária entre a população ativa. A precariedade promove o desemprego e o desemprego promove a precariedade. É, pois, necessário combater este ciclo infernal que se tem vindo a instalar como norma social. É necessária uma resposta que impeça a banalização da ilegalidade e valorize o trabalho com direitos. E se as leis em vigor permitem abusos, porque acho que toda a gente vê isso, se as leis em vigor permitem abusos no que diz respeito às condições de utilização, seja dos recibos verdes, seja dos contratos a prazo, ou seja do trabalho temporário, esta Assembleia exige que faça a sua parte, que tome medidas que ponham um travão a estes abusos, que combata os recibos verdes, que regulamente os contratos a prazo, clarificando os critérios da sua admissibilidade e que combata o falso trabalho temporário e proteja os trabalhadores temporários. No fundo, trata-se apenas de repor verdade nas relações de trabalho. Porque é disso que se trata e é isso que estamos hoje a discutir. Verdade nas relações laborais. Chega de falsidade, chega de mentira, chega de fraude nas relações de trabalho e já agora chega de conversa fiada. Assumam de facto que há muitos e muitos abusos. Os verdes farão a sua parte. Votarão a favor das iniciativas legislativas que pretendam exatamente repor verdade nas relações laborais. Os recibos verdes, os contratos a prazo ou os contratos de trabalho temporário têm de constituir a exceção e não a regra nas relações laborais. Os falsos recibos verdes, porque falsos, são uma mentira, como mentira são os contratos a prazo ou os contratos de trabalho temporário que visem satisfazer necessidades permanentes. E também nas relações laborais,
A mentira, o falso, são conceitos estranhos que por isso mesmo deverão ser combatidos com toda a energia. E, a nosso ver, esta Assembleia não pode ficar indiferente ao que está a passar. Deverá proceder a um verdadeiro combate no sentido de acabar com a falsidade e a mentira nas relações laborais. Do que se trata é, de facto, de colocar a verdade nos contratos a prazo, nos contratos de trabalho temporário que visem satisfazer necessidades permanentes. Do que se trata é colocar a verdade nos falsos recibos verdes. Mas é também necessário criar mecanismos de forma... Vou terminar, Sr. Presidente. Mas é também necessário criar mecanismos de forma a responsabilizar as entidades patronais que continuam impunemente a usar e a abusar do recurso do trabalho precário. A Sra. Deputada abana a cabeça a dizer que não. Uns não conhecem o Código Laboral, outros não conhecem o mundo laboral. O que vocês querem fazer com o trabalho precário é transformar as pessoas em escravos daquilo a que chamam a competitividade. Tem que concluir, Sr. Deputado. Nas relações laborais. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção, em nome do PS, Sr. Deputado Mário Ruivo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje o combate à precariedade numa iniciativa legislativa de cidadãos que cumprimentamos, que apresenta o projeto de lei que pretende pôr termo à situação de precariedade em que vivem muitos trabalhadores portugueses, quer também através dos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, que visam o combate aos recibos verdes e ao falsos recibos verdes e ao falso trabalho temporário. Desde logo, o Partido Socialista saúda esta iniciativa legislativa dos cidadãos, por entendermos que corresponde a uma participação positiva e um contributo enriquecedor do desenvolvimento da comunidade nos processos legislativos, assinalando uma dinâmica da sociedade que se deseja e aplaude na discussão e proposta de soluções para os problemas dos portugueses. O Partido Socialista entende que este projeto de lei da iniciativa dos cidadãos tem alguns méritos que devem ser debatidos em sede de comissão. Algumas das propostas que vêm, aliás, na esteira daquela que tem sido sempre a nossa posição, designadamente as propostas que apontam para o reforço dos poderes de fiscalização da ACT e para uma tipificação processual de caráter urgente do falso trabalho independente, que consideramos globalmente positivos. Mas bem diferente é a posição dos partidos que suportam o Governo, designadamente do PSD e o CDS-PP, que trazem a este plenário um projeto de resolução que, objetivamente, nada acrescenta ao debate que aqui queremos produzir. Trata-se, na nossa opinião, de uma iniciativa sem qualquer sentido e incongruente, fundamentalmente por recomendar ao Governo que prossiga, que continue e que mantenha as políticas que até aqui tem seguido. Ora, a realidade deste Governo tem demonstrado precisamente que não tem existido uma política de criação de emprego, nem de incentivo ao crescimento da economia, e que por isso entendemos que se pretende apenas... Por isso não entendemos o que se pretende quando se recomenda ao Governo que continue as políticas ativas de emprego. E quero aqui trazer apenas 2 ou 3 dados estatísticos. O último relatório do IGFP refere que, relativamente ao programa de formação e emprego, a meta eram 62.376 e foram abrangidos apenas 50%, abaixo de 50% do acesso a este programa. No programa Impulso Jovem, para uma meta de 21.820 no passaporte de emprego, apenas 145, ou seja, abaixo de 1% na sua execução. E o Impulso Jovem no apoio à contratação, relativamente à baixa da TSU, também nem sequer 1% da execução foi atingida. E por isso entendemos que, na verdade, os 2 últimos anos traduziram-se numa política de estrangulamento da nossa economia, refletida em milhares de falências e insolvências, em mais de 1 milhão de desempregados e em milhares de portugueses que já saíram do país, razão pela qual consideramos que não se pode recomendar a continuidade destas políticas que não existem e que não promovem nem o emprego, nem a formação profissional, porque esta, então, é um absoluto fracasso. E só por ironia é que este projeto de resolução do PSD e do CDS defende a manutenção destas políticas de reforço da ACT, quando o que o Governo tem feito é cortes no rendimento de trabalho, nas horas extraordinárias, na redução de efetivos, e não descortinamos no último Orçamento de Estado qualquer medida que nos levasse a pensar numa inversão desta política, antes pelo contrário. O Partido Socialista entende que é urgente o relançamento da economia e da criação de emprego, que se reforcem as políticas ativas de emprego e de formação profissional e que se reforcem os meios ao dispor da ACT. Esse é o caminho e não é o que tem sido seguido por este Governo. Pelo que consideramos este projeto de resolução da maioria PSD, CDS, PP, um projeto de resolução sonso,
porque apenas pretende esconder as posições que vão tomar neste debate. Senhoras e senhores deputados, o que desejamos é que cada um dos portugueses que está desempregado possa perspectivar a sua vida como um ativo da nossa economia e que cada jovem à procura do primeiro emprego possa dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. A situação de precariedade em que vivem muitos portugueses é uma realidade que preocupa o Partido Socialista desde sempre e para o qual tem contribuído quer no Governo, quer na oposição, com iniciativas legislativas. Apesar disso, reconhecemos que há ainda um longo caminho a percorrer no combate à precariedade laboral, designadamente a que resulta da utilização indevida ou mesmo ilegal das disposições aplicáveis às relações laborais. Essa é a precariedade que nos preocupa a todos. A que é abusiva porque escondida em instrumentos de contratação pensados para uma vinculação com direitos e deveres, a que é socialmente injusta porque coloca o trabalhador em situação de extrema fragilidade e a que é discriminatória porque trata situações iguais de forma diferente. Nos últimos dados disponíveis, Portugal era o terceiro país com maior índice de precariedade, onde cerca de 23% dos trabalhadores portugueses, por conta de outrem, se encontravam vinculados por contrato de trabalho a termo ou por outro vínculo precário, atingindo, em particular, os mais jovens. Para o PS, o combate ao falso trabalho independente deve ser feito, antes de mais, e pelo esforço de fiscalização da ACT, dotando-a de recursos humanos e materiais. Por outro lado, devemos continuar no caminho da melhoria das iniciativas legislativas. Esta melhoria, introduzida no último Código de Trabalho, permitiu uma maior eficácia da intervenção da ACT, que apenas no ano 2009-2010 conseguiu regularizar 762 casos de falsos recibos, ao contrário dos últimos 6 anos, em que apenas tinham conseguido regularizar 749. Mas por entendermos que este é o caminho, num reforço e numa melhoria das medidas legislativas, não podemos continuar também a acompanhar as posições do PCP e do Bloco de Esquerda naquilo que é a criminalização do direito ao trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada do PCP, Rita Rato. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, os senhores deputados do PSD e do CDS, e agora por último o senhor deputado do PS falou, parecia ter falado um deputado do PSD, diz que a legislação que existe é boa. Não é. A legislação que existe é má. Os senhores deputados sabem que ainda em maio do ano passado foram feitas alterações gravíssimas ao Código de Trabalho, designadamente no sentido de permitir e dificultar objetivamente a fiscalização dos usos por parte da ACT nos locais de trabalho. Os senhores deputados sabem isso e conheceram a reflexão que foram feitas. Aliás, até fizeram isso por alguma coisa. Não foi para ajudar nada a fiscalizar. Foi só para agravar e dificultar, de facto, a intervenção da ACT. Mas os senhores deputados têm um dom de serem malabaristas da palavra e quererem atirar para os olhos das pessoas que estão aqui e que elaboraram esta iniciativa legislativa, mas para aqueles que também vivem numa situação de precariedade laboral, a ideia que até querem combater a precariedade, não querem nada, senhores deputados. Os senhores deputados do PS, do PSD e do CDS o que querem é que a precariedade seja a regra geral para aplicar a todos os trabalhadores, porque sabem que isso é um fator de agravamento da exploração e de abaixamento dos salários. Digam lá se não é verdade. Não querem nada combater a precariedade. Sabem que a precariedade está intimamente ligada ao desemprego. O desemprego e a precariedade são as duas faces da mesma moeda. Quase sempre uma situação de desemprego vem de uma situação de precariedade. Sabem isto os senhores melhor que eu, porque quando estudaram a lei fizeram-na objetivamente para prejudicar os trabalhadores. Senhores deputados, não é possível estar aqui com conversas tão bonito, o respeito pela democracia, pela iniciativa dos cidadãos e depois desvirtuar e corromper profundamente esta iniciativa legislativa. Agora, estão ou não contra a precariedade? Se estiverem, voltam às propostas do PCP. Se não estiverem, estão pela precariedade para todos os trabalhadores. Muito obrigado. Não há neste momento mais inscrições. Está inscrita então a senhora deputada Inês Medeiros do PS. Faz favor, senhora deputada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo também eu por saudar todo o grupo de cidadãos que apresentou esta iniciativa e que se encontram nas bancadas. Eu sei que tem sido uma luta longa, árdua, e te quero aqui felicitar pela persistência, pela convicção e pela crença absoluta dos valores em que acreditam. O escritor e filósofo Albert Camus dizia que a grandeza da democracia não está só na lei da maioria, mas sim na sua capacidade em proteger a minoria.
Neste caso, nós estamos a Senhora falar... Deputada, peço desculpa, mas está muito ruído na sala. Eu peço aos senhores deputados que estão de pé a conversar que se sentem e que aguardemos serenamente a hora das votações, que não será ao meio-dia, porque há consenso entre todas as bancadas para haver o ponto seguinte antes das votações. E, portanto, peço para que se acalmem. Faz favor, senhora deputada, pode continuar. Muito obrigada, Sr. Presidente.